Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Esse programa foi criado para ajudar pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento. Todo mundo que está aqui, todo mundo já me conhece, eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Marcelo, por quê? Por que você ajuda pecuarista com engorda? Qual que é o motivo, qual que é a razão? Por que eu ajudo o pecuarista a aumentar o lucro dentro do confinamento? Quando a gente fala em engorda, pode ser engorda pasto, pode ser uma recria, podem ser, na verdade, diversas fases. E hoje nós vamos falar de terminação em sistema de confinamento. Então, essas dúvidas que eu vou falar aqui hoje, que você que participou com a gente do último evento, escreveu, deixou lá na nossa pesquisa, que eu vou responder agora, são relacionadas a sistema de confinamento. Porque é mais fácil você conseguir viabilidade num sistema de confinamento, por exemplo, sem depender de uma área grande, sem depender de um bom pasto. E para ter um bom pasto, para formar uma pastagem, para corrigir, para adubar, para planejar o que você tem que fazer, para comprar os insumos, para executar, você precisa de duas coisas, tempo e dinheiro. Então, hoje em dia, com o nível de tecnologia que a gente já tem na mão para engordar boi, para fazer a fase final, que é a engorda, se torna mais rápido o retorno desse investimento. Você consegue fazer um crescimento planejado, até que esse dinheiro que você vai tendo da engorda de poucos animais, por exemplo, para quem está entrando agora na operação, esse dinheiro que você vai tendo, que vai retornando da engorda de poucos animais, ele vai voltando para o negócio, e aí sim você vai ganhando fôlego, e se você tiver vocação de agricultor, você vai comprar terra, você vai criar o seu pasto, você vai formar o seu pasto. E aí vem a frase, o que engorda o boi é o capim? Sim, o que engorda o boi é o capim, desde que você tenha um bom projeto de pecuária de corte, você consegue fazer terminação a pasto, e talvez terminação a pasto seja o sistema que te dá mais rentabilidade. Agora, é simples fazer terminação a pasto? Não necessariamente. Tem que ter área, como eu falei, tem que ser um bom agricultor e, acima de tudo, você tem que saber colher capim. Esse é um conceito que todo mundo está falando, principalmente alguns pesquisadores de universidades que focam muito na produção de pasto e volumoso, mas você tem que aprender a colher capim, porque não adianta nada irrigar, talvez você não irrigue, mas preparar, fazer análise de solo, corrigir, adubar, escolher uma boa variedade de capim que se adequa à tua necessidade, ao teu clima aí da região, à tua facilidade de manejar essa pastagem, e não conseguir projetar o tanto de produção de massa verde que você vai precisar colher com o número certo de animais, com a lotação certa. Você investe, mas não tem os animais para colher. E na hora de comprar os animais, tem que adquirir os animais, e aí, se esse planejamento não foi bem feito, falta capital para lotar, ou melhor, para ter uma lotação adequada daquela pastagem que você tanto investiu. Então, terminação a pasto é uma boa? Com certeza é uma boa, desde que se tenha um bom projeto para isso, desde que as coisas sejam muito bem feitas, e precisa ter capital para isso. Então, se eu tenho bastante capital e quero investir num projeto de pecuária, vou comprar uma fazenda, vou escolher o lugar para comprar uma fazenda, vou ver se eu vou começar com cria, com recria, com engorda, e aí, se você que está aqui comigo, ou se você que vai ter acesso a esse material depois, quiser entrar na atividade, eu tenho que deixar um recado. A cria, ela parece, claro, né, tem época que o bezerro está caro, está barato, mas a cria parece ótima, parece mais fácil, parece mais simples, mas talvez seja a parte do ciclo que é mais delicada. Perder bezerro é fácil, perder bezerro caro, perde dinheiro. Então, entre cria, recria e engorda, Marcelo, recriar é mais fácil. Bom, se você tem área, se você já tem uma pastagem boa, passar uns animais ali, dar um bom proteico energético, é fácil mesmo. Agora, para entrar na pecuária, para fazer ciclo completo, precisa ter capital. E aí sim, você consegue ter uma rentabilidade boa. O nosso negócio hoje é te fazer enxergar uma possibilidade muito viável, ou seja, eu tenho alguns animais, não tenho tanto capital, eu consigo engordar animal sem volumoso, ganhando dinheiro. Então vamos lá. Vou começar as dúvidas, as perguntas que chegaram na última semana, confinamento com lucro. Se você participou lá e deixou sua dúvida, e aí a gente tem lá mais de centenas de dúvidas, eu vou responder a todas. Obviamente, não é hoje que eu consigo fazer tudo isso, mas eu vou fazer durante os finais de semana, de uma forma aqui bem tranquila. Vou responder todo mundo que participou lá e deixou sua dúvida, e se você que está aqui com a gente hoje não participou, pode ser que a tua dúvida, que essa dúvida que está lá, também seja sua. E aí a primeira é o seguinte, qual é a melhor idade para
ganho de peso rápido? Qual é a melhor idade para ter ganho de peso rápido? É uma pergunta boa, porque nos leva a falar sobre uma necessidade de encurtar o ciclo, ou seja, de conseguir entregar um animal para o frigorífico num período mais curto de tempo. Cada vez mais importante isso. Não sei aí na tua região, mas aqui na minha região, por exemplo, tem gente pagando para arrendamento de cana, para arrendamento de eucalipto, e muita gente, e muitos pecuaristas que não têm essa visão da possibilidade de encurtar o ciclo, de intensificar a engorda, acaba arrendando uma parte da fazenda ou grande parte da fazenda. E aí eu tenho que te dizer que se você quer continuar na pecuária, tem que ficar de olho. Não estou falando que é para fazer amanhã, tem que ter um planejamento para isso. É possível, mas tem que fazer certo. Encurtar esse ciclo, otimizar o uso da terra, aumentar a produção de arrobas por ano. Porque se eu encurto o ciclo, no mesmo espaço, eu vou produzir mais arrobas por ano. E os animais mais jovens respondem muito bem aos programas nutricionais, às dietas. Claro que, quando eu for falar de um projeto desse, eu vou voltar a falar disso um pouquinho mais para frente, já já. Eu tenho que pensar na genética, e tem raças e linhagens e cruzamentos que propiciam, na verdade, ou proporcionam mais lucro nesse sistema de engorda de animais jovens. Mas pensa uma coisa comigo, se você investe para alimentar um animal que está sendo engordado e a dieta dele é focada no percentual de matéria seca em relação ao peso vivo do animal, quanto menor o peso do animal, menos comida eu vou precisar dar para esse animal para, por exemplo, chegar em 2,4% do peso vivo. Imagina que uma média de consumo do começo ao final do confinamento, a gente poderia falar em 2,4% do peso vivo de matéria seca por animal. E aí 2,4% de uma média de peso vivo, por exemplo, de 450 quilos é um, de uma média de peso vivo de 500 quilos é outro. Então, o animal mais leve ele vai necessitar um investimento menor. Agora, para realmente ter sucesso nessa operação, além da parte genética, a parte de nutrição é muito importante. Então, para eu responder, para eu usar a melhor idade, que o animal vai ter ganho de peso mais rápido, ou seja, que eu vou conseguir entregar o animal mais rápido para o frigorífico, eu tenho que pegar esse bicho no CRIP e fazer uma boa suplementação no CRIP. Ou melhor, tem que pensar já enquanto ele está na barriga da vaca, né? Ou seja, se eu tenho um pasto bom e faço uma suplementação estratégica para a vaca, não é tratar de vaca, pelo amor de Deus, né? Mas pelo menos um mineral que tenha uma ureia, que tenha um promotor de crescimento, um aditivo promotor de crescimento para essa vaca, que dê condições para que ela otimize ou aproveite melhor o que ela está recebendo de nutriente do pasto, ou seja, eu tenho um capital ali investido no pasto, então eu já tratei da vaca, eu tratei desse bezerro no CRIP muito bem. Aí esse bezerro, por exemplo, que desmamou com 8 meses, independente da raça, um pouco mais, um pouco menos, do teu manejo, enfim, do teu projeto aí, mas supondo que esse bezerro desmamou com 8 meses, ele vai passar por um período de adaptação, de introdução à alimentação. Na verdade, ele já vinha sendo alimentado com proteico energético, que vai variar de 0,1 a 0,5% do peso vivo. E vou dizer o seguinte, nessa fase de CRIP, a partir do momento que o bezerro começa a comer melhor, a lamber melhor esse mineral proteico energético, a gente pode, às vezes, até faz uma mistura com algum tipo de uma raçãozinha junto, né? Vai milho, vai proteína verdadeira, porque nessa fase proteína verdadeira é importante. Esse bezerro vai estar comendo, deveria estar comendo na época da desmama, perto de 0,5% do peso vivo de suplementação, para ter um ganho de peso legal. Aí eu faço a adaptação, boto no coxo, com 5 meses de coxo eu entrego esse animal para o frigorífico. Então faz a conta comigo. 8 mais 5, 13 meses. Talvez 14 meses, de 13 a 14 meses, eu consigo entregar um bezerro precoce para um frigorífico. Ah, Marcelo, mas olha só, isso aqui em casa é impossível. Essa conversa é muito bonita aqui na internet, na teoria, nos livros, isso funciona muito bem, mas na minha prática, por exemplo, eu não consigo desmamar um bezerro com 240 quilos, eu não consigo. Bom, para desmamar um bezerro de 240 até 300 quilos, é possível? Sim, é claro que aí eu tenho que entrar na parte da escolha do animal. Então, se eu vou começar um projeto de animais jovens para intensificar o uso da terra, então eu tenho que começar a escolher certo o tipo de animal que eu vou colocar. Por exemplo, animal de cruza-angus, os animais que com linhagem europeia têm uma
são mais precoces, ou então pegar um animal que é meio sangue Angus, Nelore, por exemplo, e botar um Bonsmara em cima desses animais, fazer um tricross, que é uma raça muito precoce também, ou seja, eu vou usar a genética para me garantir precocidade introduzindo raças europeias, ou então raças como o Bonsmara, que tem um vigor, que tem uma característica genética muito interessante, e aí eu tenho um potencial genético. Aí eu peguei esses animais, eu vou alimentar eles no CRIP. Então, num projeto de cria, por exemplo, eu tenho que ter pasto, não tem jeito. Eu tenho que ter pasto, eu tenho que ter volumoso. Se em algum momento faltar o volumoso, eu tenho que ter um plano B, uma produção de volumoso na propriedade, na minha área, para poder socorrer essas vacas no momento de necessidade, para não prejudicar o meu projeto de intensificação, no caso da produção do animal super precoce. Agora, é claro que quando eu falo primeiro, a pergunta, na verdade, foi o animal que ganha mais peso, mais rápido, que eu consigo entregar mais rápido, mas eu te respondo o seguinte, você que perguntou. Precisa olhar a viabilidade econômica disso. Então, tem valor de aquisição desses bezerros? Se você não faz ciclo completo, você vai comprar esses bezerros, então o valor de aquisição é muito importante, talvez, dependendo do valor que você precise desembolsar para adquirir um animal desse tipo, a viabilidade do projeto fica apertada ou às vezes nem é viável. Então, precisa olhar bem isso. Muito bom. Próxima pergunta. Como terminar o boi mais rápido? Que, na verdade, está um pouco relacionado ao animal que engorda mais, mas, na verdade, agora, como terminar o boi mais rápido? Para terminar um boi mais rápido, você precisa trabalhar 3 pilares. O primeiro pilar é a nutrição, ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que fazer uma formulação que entregue o melhor valor de arroba engordada desses animais. Então, o primeiro pilar para engordar um boi mais rápido é fazer uma boa dieta com base em um programa de formulação, ou melhor, utilizando um programa de formulação para chegar no melhor valor de arroba engordada. A nutrição adequada, a melhor nutrição para esse animal vai ser aquela que me entrega a uma arroba de carcaça com o menor investimento possível, e claro que isso varia de região para região, e também de potencial de ganho de cada tipo de animal. Então, primeiro é a nutrição. O segundo pilar, que a gente sempre ouve falar, e você também, e eu vou repetir aqui, é o manejo. Eu tenho que ter uma equipe muito bem comprometida com o que eu estou fazendo, uma equipe competente que saiba fazer, que tenha sido bem instruída para fazer, para executar aqueles processos dentro do confinamento da forma como eles devem ser executados. E aí, então, para conseguir me entregar um manejo legal. Então, ter constância no manejo é muito importante. Primeiro pilar, uma boa nutrição. Segundo pilar, manejo. Terceiro pilar, saúde dos animais. Se eu tenho uma boa nutrição e tenho um bom manejo, isso corrobora para que esse animal esteja mais saudável, tenha mais saúde. Quando eu falo em saúde, é resistência às principais doenças, mas também vigor, também capacidade de botar ganho de peso. Um animal que tem mais rigidez, que tem um sistema imune mais estimulado, que se defende melhor dos desafios do dia a dia, porque esse animal está confinado, está num ambiente completamente diferente do pasto, esse animal está recebendo uma dieta completamente diferente de uma nutrição que ele nasceu para comer, que teoricamente seria capim, uma suplementação mineral e tudo bem, ele está comendo uma grande quantidade de concentrado, então ele está sob um desafio intenso dentro do confinamento. Desafio intenso significa que o sistema imune dele também vai ser desafiado. Então esses animais eles precisam estar com uma resistência orgânica mais robusta, e uma boa nutrição e um bom manejo colabora para isso também, mas eu preciso proteger esses animais das toxinas que estão presentes dentro dos grãos, dentro dos alimentos que eu estou colocando para eles aí no confinamento. Então eu sei que os grãos, eles têm algumas toxinas intrínsecas, ou seja, que estão presentes neles, como as micotoxinas, e eu também sei que um consumo elevado de grão por um boi, por um rumen, que vai cair no rumen, por um boi que é ruminante, esse grão que vai cair no rumen, vai levar à produção de endotoxinas, que são toxinas internas produzidas pelo próprio organismo. Então, eu preciso defender os animais desses dois tipos de toxinas. Então, uma vez que esses animais têm uma boa dieta, que foi bem formulada, tem um bom manejo, ou seja, uma constância, um fornecimento de nutrientes todo dia constante, no mesmo horário, e eu estou combatendo as toxinas presentes nos alimentos, e para isso eu tenho que ter uma equipe preparada e
uma dieta mais energética. Então, uma vez que eu consegui passar por esses 3 pilares com excelência, ou da melhor maneira possível que eu consigo fazer hoje, qual é a forma de terminar o boi mais rápido? Eu tenho que ter uma equipe pronta para entregar uma dieta com mais energia, uma dieta mais adensada energeticamente. Porque não adianta muita coisa eu ter uma dieta que teoricamente me levaria a um ganho de peso ótimo, só que eu não tenho um bom controle no confinamento, eu não sei exatamente como está a minha mistura, como está o meu fornecimento diário, e aí lá no final eu vou ter problemas nesses animais com redução de consumo, com subacidose, e o resultado final vai ser muitas vezes prejuízo numa dieta que era para dar um lucro e fazer o boi ganhar peso mais rápido. Então, 4 pilares, na verdade nós falamos de 3 pilares aqui, não 4, e falamos que aí depois que você cumpriu esses pilares, você consegue trabalhar com as dietas mais energéticas. Muito bem, próxima pergunta. Qual o método para produzir um melhor rendimento de carcaça em um menor tempo, gastando menos? Essa pergunta chegou para mim exatamente assim. Qual o método para produzir um melhor rendimento de carcaça em um menor tempo, gastando menos? Muito bem. É uma pergunta que a gente conversaria muitas horas sobre ela, bem detalhadamente. Eu preciso dizer algumas coisas sobre isso. Primeiro, os 3 pilares que a gente falou, nutrição, manejo e saúde dos animais, é muito importante. É claro que a genética também vai influenciar de forma preponderante, mas eu estou aqui considerando animais com a mesma genética. Então, partindo que eu tenho uma genética que tem um potencial de ganho de peso, qual o método, né, para chegar a tudo isso aqui? É mais rendimento de carcaça, menor tempo, gastando menos. Muito bem. Nutrição bem feita, claro, acabamos de falar. Manejo. Resistência dos animais, saúde, proteção contra as toxinas. Muito bem. Agora, potencial de rendimento de carcaça, assim como potencial de ganho médio diário, é determinado pela genética do animal. E aí, eu vou só fazer uma parte aqui. Quando você vai fazer uma avaliação de um animal para comprar, por exemplo, se existe a possibilidade de fazer uma avaliação ultrassonográfica da carcaça, você pode saber qual é a área de olho de lomo desse animal, qual é a espessura da gordura subcutânea, qual é o percentual de células de marmoreio. E existe uma fórmula, uma correlação entre esses parâmetros que vai determinar a maior ou menor capacidade desse animal de botar peso, de ganho de peso. Então, eu consigo otimizar uma capacidade que o animal já tem. E aí, quando a gente fala em rendimento de carcaça, puxando para essa parte da pergunta, rendimento de carcaça, a gente já sabe que uma dieta que é mais adensada energeticamente, ela tende a levar o animal a ter um melhor rendimento de carcaça. Mas, para que isso aconteça, eu preciso ter um manejo muito bom, porque senão eu vou ter problemas de subacidose, como eu acabei de dizer, e aí o meu resultado final não vai ser tão bom. E aí tem na verdade, são 2 parâmetros que vão ser concorrentes entre si. Se de um lado eu deveria ter uma dieta mais adensada energeticamente para botar um melhor rendimento de carcaça, do outro lado, se eu olhar o meu valor de arroba engordada, por exemplo, se eu sou produtor de silagem de milho, produzo silagem de milho, minha silagem de milho é muito boa, e eu tenho um custo de produção muito baixo, a hora que você, ou que eu, que formulo a sua dieta, vou te falar qual é a melhor dieta para ter menor valor de arroba engordada, muitas vezes o programa vai pedir para fazer uma dieta focada em silagem de milho, colocar 40% de silagem de milho. E a gente já sabe que talvez essa não seja a dieta que te dê o rendimento de carcaça que você tanto deseja, ou esse 1% a mais, ou maximizar o seu rendimento de carcaça. E aí são 2 parâmetros que você vai ter que escolher ali no momento. É uma escolha que é feita a 4, 8 mãos, por exemplo, no momento em que eu preciso determinar primeiro a minha viabilidade da operação como um todo, considerando esse 1% ou não a mais do rendimento de carcaça, considerando que se eu botar uma dieta mais energética, eu também vou ter um ganho de peso maior, vou tirar esses animais mais cedo e potencialmente eu tenho chance de fazer uma ocupação mais cedo também. Então, eu tiro animais, reponho animais mais cedo, giro mais animais por ano. Agora, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em rendimento de carcaça, a gente quer falar em otimização do processo fermentativo, do processo digestivo que acontece no rumen. Então, existe um rumen
que precisa ser estimulado, que precisa estar muito bem, precisa ter um ambiente muito bom, para que as bactérias, todo o microbioma, a microbiota ruminal, esteja trabalhando de uma forma ótima para digerir melhor os alimentos, para botar mais rendimento de carcaça. Então, se o meu manejo está bom e a minha dieta está boa, hoje tem alguns aditivos que eu consigo alimentar esse microbioma, alimentar esses micróbios que estão ali no rumen para que eles trabalhem melhor, e aí eu consigo realmente aproveitar melhor esses alimentos que estão ali e converter em ganho de peso e melhorar o meu rendimento de carcaça. Então, para isso, hoje, sem dúvida nenhuma, uma boa opção são as dietas sem volumoso. As dietas de grão inteiro, por exemplo, que você trabalha com milho e grão inteiro, uma densidade energética forte, ou seja, eu estou trabalhando com dietas de milho e grão inteiro, com muita energia, e aí eu vou tender a ter um rendimento de carcaça melhor por conta disso. Mas uma boa estimativa do valor de arroba engordada, quando eu estou fazendo o primeiro pilar muito importante para o lucro de qualquer confinamento, que é determinar a melhor dieta, eu preciso ter uma boa estimativa do valor que eu estou investindo por arroba engordada. Isso é essencial para aumentar o lucro do confinamento. Uma outra pergunta que também chegou para a gente aqui é o seguinte: qual é a melhor alimentação tanto no coxo quanto no piquete? Então, quando a gente fala em alimentação, para nutrição, a pergunta até chegou assim: a melhor alimentação para a nutrição do animal, né? Ou seja, qual seria o melhor pacote nutricional, tanto para o animal que está no coxo ou na engorda, animal de piquete? Bom, quando alguém me pergunta qual é a melhor nutrição, eu tenho que considerar algumas coisas, porque eu não posso falar, existe uma receita mágica, uma fórmula mágica que funciona em qualquer situação negativa. Tem que ter uma avaliação, tem alguns parâmetros, você tem que saber alguns parâmetros para poder escolher a melhor nutrição. Aí vamos começar falando em animal no pasto, por exemplo. O primeiro ponto importante é o seguinte: eu tenho que atender o requerimento nutricional. Então, o animal precisa ingerir uma quantidade de nutrientes por dia, primeiro para mantê-lo vivo e depois para botar peso, para ter ganho de peso. Dito isso, o animal, quando está num pasto, e ele tem um bom pasto para isso, ele deve receber uma suplementação mineral, no mínimo uma suplementação mineral. Mas isso não é a melhor nutrição, é o mínimo. Qual é a melhor nutrição? É uma suplementação mineral proteico-energética que varia de 0,1 a 0,5% do peso vivo. E aí existem alguns estudos, aliás, existem vários estudos, e feitos por vários profissionais, vários técnicos diferentes, que vão dizer o seguinte: é melhor, Marcelo, é melhor usar um 0,1% de peso vivo lá na recria, ou é melhor usar um 0,5% de peso vivo na recria? O que é mais viável? O que me dá mais dinheiro lá no final? Porque é claro que quanto maior a inclusão do mineral proteico energético, vai ter maior ganho de peso, mas não necessariamente é a melhor opção para te dar mais dinheiro no final. Essa resposta, ela varia, por exemplo, se você só recria os animais e vende esses animais para o coxo, ou se você recria e engorda, e até se você faz ciclo completo e começa lá do CRIP. Mas, em geral, por exemplo, se eu vou engordar os animais, eu posso investir um pouco mais na suplementação proteico-energética no momento da recria, porque mesmo que esses animais não vão ter um efeito compensatório intenso quando eu botar no coxo, eu vou preparar uma carcaça melhor para me entregar um boi mais pesado com maior rendimento lá na frente. Então, se eu vou fazer esse ciclo completo, ou se eu vou fazer engorda e se eu vou fazer recria e engorda, eu posso aumentar a inclusão do meu proteico energético. Agora, se eu estou fazendo só recria, pelo menos 0,1% do peso vivo você tem que fornecer. Um bom proteico energético que tem um aditivo promotor de crescimento, como, por exemplo, a monenzina, mas hoje em dia existem outros mais modernos também. Várias empresas muito boas no Brasil com vários produtos bons. O importante é você saber que passou a época de deixar um animal na recria com sal 65. Não dá mais. Você pode até optar por fazer isso e talvez achar que é a melhor fórmula, mas no momento onde a gente tem uma necessidade de otimizar o uso da terra, eu tenho que dar pelo menos um 0,1, 0,2% do peso vivo. Ou seja, um animal, uma recria, um garrote de 10 arroba, 300 quilos, pelo menos precisa lamber 300 gramas de um bom proteico energético todo dia. É isso que vai fazer o animal ganhar peso? É esse suplemento proteico energético que eu estou dando, que é muito bom, que vai fazer o animal ganhar peso? Não. O
que faz o animal ganhar peso é o seu pasto. Então, quando eu vou dar uma receita, eu tenho que falar, meu amigo, vamos olhar para o seu pasto. O pasto é importante, mas de qualquer forma, não adianta achar mais que a melhor receita é só botar um proteico energético é só dar um sal de 65, que é aquela ideia antiga nossa lá atrás, do meu pai, do meu avô, enfim. Bom, quando a gente vai falar em engorda, dá um abraço aqui para a turma que está chegando agora. Estamos conversando aqui as principais dúvidas, então estou tirando todas as dúvidas, e se você que está chegando também quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Bom, então nós falamos de uma recria. Agora, qual é a melhor alimentação para o coxo? Primeiro de tudo, quando a gente fala em engorda, a melhor dieta é aquela que sempre vai te dar um menor valor de arroba engordada, desde que a sua equipe tenha capacidade de fazer ela. Não adianta eu propor, por exemplo, uma dieta com muitos ingredientes, com pesagens de ingredientes de baixa inclusão, que com pré-mistura, se você não tem capacidade dentro da fazenda, não tem condições, não tem equipamento, maquinário, por exemplo, para fazer uma dieta muito complexa. Ou então, eu fazer por exemplo, vou te propor uma dieta com 12% de FDN fisicamente efetivo, uma dieta muito quente, mas se o nível de controle lá dentro do confinamento não está muito alto, se eu não sei exatamente o que eu estou botando de matéria seca por baia, por dia, se a minha mistura não está tão boa, eu vou falar para você que a maneira de engordar boi mais rápido é botar uma dieta com muito milho, com muito amido e com baixa fibra, e a tua equipe não consegue controlar bem esse fornecimento, então não vai funcionar. Então, a melhor nutrição para botar ganho de peso fica entre o ideal, né, ou seja, o mundo dos sonhos, onde tudo funciona, e o que não muda. Como assim, Marcelo, o que não muda? O que é constante. Então, se eu precisar diminuir, por exemplo, a inclusão de algum ingrediente na dieta, para que ela fique constante do começo até o fim do ciclo, é melhor. Eu tenho capacidade, tudo bem. Ah, Marcelo, mas eu poderia botar mais milho, fazer uma dieta mais quente, ter um ganho de peso maior? Poderia, mas e se lá na frente acabar um dos ingredientes e você precisar mudar? O melhor é o que não muda. A constância é fundamental. Ó, vou deixar um abraço aqui para o Rodrigo, que falou aqui, quero aprender tudo isso. Vai aprender, Rodrigo, porque quem quer sempre consegue. É claro que às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas o que eu gostaria que cada um de vocês, assim, ficasse matutando aí, pensando na cabeça é o seguinte: o que eu posso fazer hoje na minha propriedade para melhorar a minha constância? O que é constância? É o que não muda, é o que é sempre igual. O que eu consigo fazer sempre é constante. E aí, uma dica legal, e eu ia falar isso numa outra pergunta mais lá para frente, mas eu vou antecipar, é você passar a anotar os procedimentos que acontecem no dia a dia dentro da tua fazenda. Para cada coisa que é feita, tem uma sequência de ações. Então, por exemplo, preenchimento do vagão. Primeiro eu coloco o silo, depois eu coloco... Aliás, falando nisso, eu vou até dar um exemplo para vocês. Sexta-feira eu estava num confinamento, fazendo a minha visita, e aí tinha acabado de vender muitos animais, e a gente estava só com 150 animais, ali todos currais vazios, só um vagão rodando com pouca quantidade, e aí aquele confinamento, ele usa resíduo úmido de cervejaria na composição, e aí eu estava acompanhando a distribuição do trato no coxo, chegou no final do coxo, o operador não tinha conseguido descarregar a quantidade certa, chegou no final do coxo, ele parou um pouco o vagão e despejou o que faltava ali, formou a cabeça de coxo lá no final, tudo certo, e aí a gente foi ver. Naquele momento, talvez ter uma cabeça de coxo ali não faria tanta diferença, porque tinha muito espaço naquela baia, a baia estava com metade da lotação normal, verão. Mas, a hora que eu cheguei perto para ver, eu vi que a quantidade de cevada naquela parte era maior. E aí nós fomos conversar depois. Falar, Marcelo, sabe o que é? Aqui agora a cevada ela acaba grudando, empaçocando, e aí no final o vagão solta mais cevada. Ah, é? É, isso aí. Como é que você está fazendo a sequência de misturar? Estou colocando primeiro a silagem, depois a cevada, que são os ingredientes de maior inclusão, e depois os grãos. Só que nesse sistema, a silagem, a cevada, que muita água, muito poder de agregar partícula, estava precipitando muito. Então, uma simples mudança, ou seja, passar a colocar os ingredientes e distribuir melhor a cevada numa camada mais alta do vagão, já que ela está pesada e vai descer. E uma outra coisa importante é que no momento de preencher o vagão estava parado sem misturar. E aí a gente mudou duas coisas ao mesmo tempo para avaliar como isso ficou. Então,
É uma coisa pequena, mas importante, que pode mudar totalmente a constância da formulação. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, mais uma dúvida. Chegou exatamente assim, né? Eu faço a pergunta da maneira como ela chega. Qual é a dieta, quantidades percentuais para aumentar o lucro no confinamento? Ou seja, Marcelo, qual que é a sua dieta? Que dieta você me fala? Quais são as quantidades? Qual é o percentual do peso vivo que eu tenho que fornecer para aumentar o lucro no confinamento? Tem gente que gosta de complicar demais uma coisa que pode ser simples. E tem gente que acha que tem uma fórmula mágica, ou seja, que só tem um jeito de fazer. E o ideal é um mundo que existe entre essas duas situações, ou seja, não é tão complicado assim, mas não tem uma fórmula mágica. Não adianta, a dieta melhor aí vai ser essa para você. A melhor dieta é 55% de milho, 20% de polpa, esse milho tem que ser, enfim. Não, até porque essas dietas meio receita de bolo aí, hoje não necessariamente te levam a ter lucro, hein? Presta atenção nisso. O que você precisa considerar para saber qual que é a melhor dieta? Primeiro de tudo, a melhor dieta é aquela que tem o menor valor de arroba engordada. Se eu estou avaliando alguns alimentos para comprar, para formular, para fazer a minha dieta, eu tenho que pensar o seguinte: qual o teor de matéria seca de cada um desses alimentos? É o primeiro ponto. Eu tenho que saber. E depois, quanto custa uma tonelada de matéria seca desse alimento? Porque comprar o alimento só com base na matéria original pode ser uma grande cilada. O teu cérebro rápido vai falar assim, compra que tá barato. E aí, tá barato, mas tem 20% de matéria seca. Opa, eu já ensinei quem não sabe fazer essa conta. Por exemplo, na semana confinamento com lucro, eu ensinei quem não sabe fazer essa conta. Se você não sabe, posso repetir de novo, é só perguntar aqui. Mas um resíduo de cervejaria, por exemplo, que tem 20% de matéria seca, eu tenho que converter o valor dele para saber quanto custa uma tonelada de matéria seca. E mais que isso, eu tenho que saber quanto custa uma tonelada de NDT daquele alimento. Eu sei quanto ele tem de NDT, eu sei quanto ele tem de matéria seca, eu tenho que saber quanto ele custa uma tonelada de matéria seca, de NDT daquele alimento, para saber se é uma boa ideia comprar aquilo ou não. O programa de formulação faz isso sozinho. Eu alimento lá quanto custa a matéria original, quanto ele tem de matéria seca, quanto ele tem de NDT, e ele faz isso sozinho. Eu não preciso fazer essa conta. Mas se você não tem um programa de formulação, você tem que fazer essa conta. Porque uma formulação bem feita é o primeiro pilar e é essencial para entregar lucro no confinamento. Você tem que começar aí, você não tem. Quem sou eu para dizer que você tem que fazer alguma coisa? Talvez você engorde animais há muitos anos. E talvez você tenha até muita coisa para me ensinar. Mas a minha sugestão para você hoje é o seguinte: você pode começar a calcular quanto custa uma tonelada de NDT dos alimentos que você tem possibilidade de comprar. Lembrando que a formulação, com certeza, é o primeiro pilar mais importante para entregar lucro lá no final do ciclo do confinamento. Muito bem, outra pergunta. E essa foi uma pergunta boa, porque chegou assim, Marcelo, quais são ingredientes alternativos e com um custo menor eu posso usar na minha dieta? Ou seja, um custo menor por tonelada de NDT. Quais são ingredientes alternativos interessantes? Eu não posso responder também de forma simplista, porque eu estou falando aqui de Bauru. Você está ouvindo aí do Rio Grande do Sul, você está ouvindo aí do Nordeste, está ouvindo aí do Mato Grosso. Então, em cada região do Brasil, eu tenho um custo e uma disponibilidade diferente de alimento, de NDT. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Opções de coprodutos, por exemplo, que me levam a um menor valor de arroba engordada e que às vezes pode ser um puta segredo para me dar um dinheiro a mais, para me levar um lucro ali no confinamento. Então, eu vou dar 3 exemplos. Aqui no interior de São Paulo, nós temos muitas refinarias que têm um volume muito grande de produção de cerveja e, por isso, o resíduo úmido de cervejaria é um coproduto que, sim, me leva a um bom valor de arroba engordada. Tem um manejo um pouco para fazer, ele pode variar de composição, então eu tenho que saber como neutralizar as variações de níveis nutricionais que ele vai sofrer durante o tempo de confinamento. Hoje você sabe que tem cerveja que vai milho, por exemplo, que não é só cevada mais. Tem cervejaria que é mais artesanal, enfim. Precisa conhecer esse coproduto para poder usar da melhor forma possível. De qualquer forma, é uma boa opção, dependendo do valor que você vai pagar, mas normalmente tem um bom valor por tonelada de NDT,
é rico em proteína, é rico em energia, tem um bom valor de NDT, então é um alimento bem interessante. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nas regiões que são plantadoras de aveia, a aveia sim é um alimento bem interessante, bem bacana, que dependendo do custo entra muito bem na substituição do milho e até nas dietas sem volumoso. Fica atento aí você que está no Rio Grande do Sul, pode ser uma opção muito interessante aí para você ganhar mais, para aumentar o seu lucro aí no confinamento. E um outro exemplo é no Nordeste, na Bahia, em algumas regiões do Nordeste, que eu tenho os derivados de dendê, a torta de dendê, que pode ter um valor bem interessante e pode ter muita proteína também, pode ter energia, dependendo, tem torta, tem farelo, tem vários coprodutos do dendê, e aí eu tenho, sim, que ter uma ideia muito boa. Eu tenho que saber o que eu estou usando, eu tenho que analisar os derivados desses coprodutos aí para entrar bem na minha formulação. Ô, Rodrigo, um abraço aí para você, está falando em Quintana, hein? Muito legal, muito bom. Estamos aqui pertinho, sim, bem perto. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta muito, muito boa também. Marcelo, falando em aquisição de matéria-prima, aquisição estratégica de matéria-prima, ou comprar matéria-prima de forma estratégica. E essa é uma pergunta boa, porque com certeza, quando a gente quer ter animais em escala, a gente tem que comprar de forma estratégica. Se você está acompanhando aqui com a gente hoje pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube, daqui a pouco a gente vai ter a Semana do Confinamento com Lucro, onde eu falo um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos que ajudam aí a aumentar o lucro no confinamento, mas comprar de forma estratégica é muito importante. Depois a pergunta ainda continua. Como otimizar o meu operacional, a minha mão de obra? Então, olha só, primeiro, como comprar bem, e em qualquer negócio que você vai fazer na vida, tem que comprar bem e vender bem. Então, a pessoa perguntou como comprar bem e como melhorar o meu operacional, a minha mão de obra. Olha, você precisa estudar. Para comprar bem, precisa estudar, porque existem janelas de compra de matérias-primas, ou seja, se eu começar a fazer um estudo do preço do milho nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, eu vou começar a entender um pouco mais da variação do valor do milho. E sendo o milho talvez o principal ingrediente energético, é uma ideia muito boa conhecer um pouco mais essa variação sazonal de preço do milho. Então, durante o ano, existem janelas de compra. E se eu estou acompanhando essa flutuação de valor de matéria-prima, eu consigo escolher uma boa janela de compra. Se você quiser, por exemplo, ter acesso a uma publicação que traz valores interessantes, que traz gráficos interessantes, que traz informação interessante em relação a contratos na bolsa de milho, e não só milho também, com boi gordo, enfim, uma boa ideia é procurar o pessoal do Instagram lá da Carta Pecuária. A Carta Pecuária é uma publicação que traz muita informação boa nesse sentido. É um bom lugar para começar a acompanhar esses índices. Aí você que me perguntou sobre a aquisição de matéria-prima de forma estratégica. E depois um outro ponto que é muito interessante é adquirir conhecimento para começar a entender um pouco mais a bolsa, o mercado de futuros, porque muitas vezes, né, quando a gente pensa em pecuária, lá atrás, na época do meu pai, do meu avô, enfim, mesmo na época que eu estava na faculdade, lá em 1993, era uma coisa. Hoje é muito diferente. A oportunidade de ganho é muito grande. Eu tenho oportunidade de escalar, de intensificar, eu tenho tecnologia. Então, se eu quero planejar a compra de matéria-prima, eu tenho que começar a me preparar pelo menos um ano antes da engorda. Não adianta eu olhar agora, quero fechar boi agora e vou comprar agora. Funciona também? Pode funcionar. Mas, para comprar de forma estratégica, eu tenho que começar a olhar lá na frente, o que eu vou precisar lá na frente, quantos bois eu vou ter. Da mesma forma que quem trabalha com cria, por exemplo, o bezerro que eu tenho hoje, eu comecei a planejar ele faz 2 anos, né? Então, o planejamento antecipado é muito importante. Bom, e aí, uma outra dica que também precisa de muito estudo, precisa de muito conhecimento, mas se eu quero comprar de forma estratégica, eu tenho que começar a estudar e aprender e ter ajuda para, por exemplo, operar contratos de milho na bolsa. Muito importante trabalhar, entender que não é só no físico, tem gente que tem uma fazenda física e uma fazenda na bolsa, 2 fazendas na bolsa. Agora, desculpa, não acha que é simples e fácil, não é sair fazendo, que quando a gente sai fazendo, a gente realmente, sem técnica, sem informação,
a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E a segunda parte da pergunta, que é a parte da operacionalização do pessoal, da mão de obra, passa por um trabalho em equipe, como qualquer tipo de trabalho em equipe. Eu preciso primeiro ensinar as pessoas que estão trabalhando comigo, elas precisam saber por que elas estão fazendo aquilo. Por que existe a necessidade? Por que na Alemanha tudo é muito diferente do Brasil? Porque o alemão ele tem essa cultura de seguir o que está escrito. E a gente tem uma cultura de achar que a gente consegue fazer um pouquinho melhor do que poderia ser. E realmente, até tem um lado bom disso. Porque quando a gente acha que a gente pode fazer melhor, às vezes a gente pode mesmo. Só tem uma coisa. Antes de achar que você pode fazer melhor do que alguém que estudou e se preparou para te ensinar isso, você tem que masterizar. Tem que saber muito bem fazer o básico. Uma vez que você faz o básico bem feito, você tem a capacidade de usar o teu poder criativo com base em informação e estudo e fazer melhor. Então, a gente precisa, de uma certa forma, nas nossas equipes, controlar um pouco esse impulso do trabalhador de usar o cérebro rápido e achar que ele pode fazer diferente. Não, ele tem que fazer igual. E se ele fizer igual, ele vai me entregar mais constância. Então, para isso, eu ensino. Depois, uma coisa muito interessante que eu tenho procurado adotar nas propriedades que eu vou fisicamente é o seguinte: eu tenho que ter um diário de tudo que o cara faz. Então, tem que ter um diário de cada funcionário meu, tem um diário. Chega lá no final do dia, no celular mesmo, ele alimenta um diário de tudo que foi feito. Aquilo serve para ele repassar o que ele fez, para ele ver o que ele podia ter feito melhor. Muitas vezes eu tenho um aplicativo dentro daquela fazenda que está acompanhando os processos, fotografando os processos quando eles terminam de serem feitos, e aí a pessoa é responsável pelo processo. Então, eu treino a minha equipe, falo o que ela tem que fazer, eu dou a noção de pertencimento para eu poder cobrar a execução daquele serviço. Se ele sabe o que ele fez, eu consigo cobrar porque ele fez certo, porque ele não fez errado. E aí, meu amigo, em toda equipe tem as ervas daninhas. E com o passar do tempo, as ervas daninhas vão ter que ser eliminadas. Então, se você tem algumas pessoas na equipe que não respondem e que ainda sempre estão tentando contaminar os demais membros da equipe, você tem que tirar esse cara. Ou melhor, esse cara, se você estiver realmente motivado a operacionalizar melhor, a ter uma mão de obra melhor, essas pessoas que não se enquadram nessa filosofia tua de trabalhar com qualidade vão acabar caindo fora. Você não vai precisar nem mandar embora. Mas, idealmente, a pessoa que não cumpre as atividades diárias, não preenche o diário, as pessoas que não acompanham os processos, que não entregam os serviços no prazo a que elas mesmas se propuseram a entregar, depois de 2, 3 tentativas, você tem que tirar rápido, e aí você bota ali na tua fazenda um jeitão de lidar com a coisa que não deu certo, troca. O Rodrigo está falando aqui que é complicado, né? Na verdade, Rodrigo, não é a mão de obra só que é complicado, o ser humano é complicado, mas a partir do momento que a gente dá condições, a gente também cobra. E aí eu gosto de fazer isso de uma forma bem lúdica, sabe? Eu tenho um esquema que eu boto nos lugares que eu atendo, e chega num determinado momento que eu consigo instituir um sistema de premiação por mérito. Se a pessoa não tem processo, não sabe a importância do que ela faz, não faz o diário, não está comprometida, não adianta eu fazer premiação por mérito, não vai funcionar. Então, eu preciso preparar a minha equipe para que eu implemente um sistema de premiação por mérito e ele funcione. E, na verdade, não é a minha equipe, é a sua equipe. Então, você é o líder. A primeira coisa que você tem que fazer para conseguir chegar nisso é você acreditar que é possível e saber que não vai ser fácil. Vai ter que batalhar, insistir. E aí você trabalha o segundo pilar para engordar o lucro em qualquer confinamento, que é constância, porque trabalhar em equipe é constância também. E aí chegou uma pergunta, e nós estamos acabando já aqui o nosso tempo, mas tem mais 2 perguntas aqui. Chegou uma pergunta muito interessante, né, que a gente cansa de ouvir. Eu dei risada quando eu vi, mas é uma coisa que eu também sinto muitas vezes como técnico também, estando aí, trabalhando junto com tantos pecuaristas do lado aí de vocês, eu sinto. Marcelo, quando os frigoríficos vão parar de enfiar faca na gente? Essa foi a pergunta. Bom, essa é a nossa indignação, na verdade, porque a gente dá um duro danado para ensinar, para fazer bem feito, e aí quanto menos boi você tem, mais difícil é essa negociação, e o pior que essa negociação com o frigorífico, que pode ter um rendimento menor, que pode querer te espremer na hora de pagar a arroba, pior que isso é quando chega uma tal de uma vaca louca aí e faz um estrago e joga o valor da arroba lá embaixo. Agora, sabe como você resolve isso de uma vez por todas?
que você acharia, por exemplo, se você soubesse o valor exato que você ia vender os seus animais, se você tivesse um mecanismo de proteção, que você soubesse o valor exato da arroba no momento da venda dos animais? Como você se sentiria se você soubesse? Ah, Marcelo, eu já sei que eu vou vender por R$ 340 a arroba do boi gordo aqui em São Paulo. Como você se sentiria? Muito bem, eu também. Então, fica atento, porque esse é um dos pilares que a gente trabalha dentro da semana do confinamento com lucro, que em breve você vai receber um convite aí para participar. E aí você vai ficar de uma vez por todas protegido. Protegido é uma palavra forte, mas você vai ficar imune a essa variação de valor da arroba, vai começar a trabalhar o seu negócio sem ficar sofrendo por conta de frigorífico, de vaca louca, enfim. Porque, na verdade, hoje a gente já tem ferramentas muito importantes para desta forma. Bom, uma última pergunta aqui que chegou, que eu vou responder, acho que a gente ainda tem um tempinho. Marcela, minha propriedade é pequena, eu tenho 31 hectares, não tenho alimento suficiente, pretendo fazer até aquisição, mas a minha meta é trabalhar de 20 a 30 animais. É viável, na sua visão de negócio, uma propriedade de 30 hectares, trabalhar com 20 a 30 animais? E eu vou te responder o seguinte, meu amigo, depende do projeto que você fez, depende do potencial que a tua terra tem, potencial produtivo da terra, depende do tanto que você vai ter que investir em adubo. E quando a gente começa pequeno, com poucos animais assim, o principal segredo é investir o mínimo possível. Porque se eu for precisar formar pasto e em 30 hectares eu não vou ter um número necessário de animais suficientes, muitas vezes, para pagar a aquisição de uma máquina, de um trator, se eu estou começando do zero. Então, essa resposta ela é difícil, depende muito do projeto. Agora é o seguinte, para você que tem uma propriedade pequena, de 20 a 30 hectares, confinamento sem volumoso é uma ótima opção, é viável, te dá dinheiro. Claro, dependendo do valor do milho, se você está no Rio Grande do Sul, você poderia usar aveia. Em cada região tem alguma flexibilidade aí, tem algumas modalidades de confinamento sem volumoso, mas dependendo do valor, é a melhor opção para esse tamanho de propriedade. E aí você pode usar, por exemplo, o resto da área para produzir um pouco de volumoso, para uma adaptação dos animais. Você pode usar, ter unidades você pode ter muito mais que 30 animais numa propriedade desse tamanho, criando unidades onde você tem pequenos piquetes ligados aos coxos, que você faz um confinamento sem volumoso, mas claro, quando esse animal chega ali, no começo ele tem um piquete, ele vai pastando, você vai adaptando, vai introduzindo, enfim. Tem uma maneira de fazer isso muito bacana com módulos de engorda numa propriedade desse tamanho, considerando confinamento sem volumoso. E aí, claro, você vai ganhando dinheiro, vai fazendo caixa, compra bem, vende bem, faz caixa para crescer e você aplicou desse jeito os 4 pilares para ter lucro, para chegar no lucro aí do confinamento. Então, se você não sabe quais são esses 4 pilares que eu estou falando, fica atento que nós vamos realmente voltar a falar mais sobre isso, porque quando você tem qualquer estrutura fixa em 4 pontos, em 4 bases, essa estrutura é sólida, ela não balança. Aliás, se for 3 pontos, já dá estabilidade. 4, melhor ainda. Por isso que a gente fala aqui em 4 pilares, faz uma analogia a esse tipo de estabilidade, de crescimento sólido mesmo dentro da pecuária. Marcelo, o que é melhor? Dieta de alto grão, já que você falou tanto em dieta de alto grão e chegou essa pergunta para mim mesmo, é melhor dieta de alto grão ou dieta tradicional? Meu amigo, depende do tamanho da sua operação. Se você tem aí 40 mil bois, eu vou te dar uma resposta completamente diferente. Se você tem 40 mil bois e produz milho, tem uma capacidade produtora gigante de milho, eu vou te dar uma resposta completamente diferente. Mas, em geral, um negócio, por exemplo, que depende de uma quantidade muito grande de um ingrediente só, acaba ficando com um risco maior porque você não tem opção de substituição. Então, numa operação de engorda, de escala, de 10 mil bois, de 40 mil bois, a resposta é uma. Agora, em operações menores, pequenas, sempre o alto grão tem a chance de te dar um lucro maior. Por quê? Porque ela varia menos em relação à dieta tradicional. Para uma dieta tradicional ter um resultado bom, não é difícil, só que você tem que ser um bom produtor de volumoso, tem que ser muito bom em fazer silagem. E aí você tem que ser capaz de comprar todos os ingredientes que entram nessa dieta até o final do ciclo, para não precisar mudar, na verdade, a dieta, mudar a inclusão de cada ingrediente na dieta. Então, se eu consigo realmente manter a minha dieta constante, uma dieta tradicional com uma boa silagem, se eu sou um bom produtor de silagem,
eu vou te dizer que muitas vezes você vai ganhar mais dinheiro, porque se você sabe fazer silagem muito bem, tem esse dom e a tua terra tem essa capacidade, esse potencial produtivo, então sim, você vai ganhar mais dinheiro dessa forma. Agora, tem variáveis importantes. Então, se você não tem excelência, aí o alto grão vai dar mais dinheiro, porque a constância é um dos pontos mais importantes para aumentar o lucro dentro de qualquer operação de engorda em confinamento. Eu trabalhei muitos anos com dieta de alto grão. E a realidade é que ela dá de 1,5 kg a 1,7 kg por dia, quando bem feita. Se for um animal de potencial genético muito baixo, uma garrotada sem padrão, talvez dê aí 1,4 kg, 1,370 kg, 1,4 kg, um pouco menos. Mas uma garrotada sem padrão, você também paga mais barato. Se ela tiver uma rigidez orgânica, vai responder também. Dá um bom rendimento de carcaça, tem facilidade de mistura. Você tem ingredientes que não variam. Você está ali você está trabalhando de uma forma constante. Então, se eu tenho um bom núcleo, e aí para fazer uma dieta de alto grão funcionar, eu tenho que contar realmente com um bom núcleo e um bom absorvente de micotoxinas, porque o milho, sim, leva uma quantidade importante de alguns tipos de micotoxina, e se você não usar absorvente numa dieta dessa, você nunca chega no potencial de ganho de peso máximo, e às vezes dá até alguns problemas sérios com os animais. Então, é um bom núcleo, um bom absorvente, porque o controle de toxinas é fundamental para aumentar o lucro em qualquer operação de engorda, ou seja, controle de toxinas que estão presentes nos alimentos é importante, é um pilar muito importante para garantir lucro em qualquer operação de engorda. E aí, eu sei que o senhor que engorda boi há mais tempo, pode estar pensando assim, Marcelo, aqui em casa não vai funcionar não, boi sem capim vira porco, que negócio é esse? Negócio aí, não quero nem saber desse negócio de alto grão, não. Boi sem capim vira porco. Sabe que é uma boa comparação isso? É uma excelente comparação, por sinal. Por quê? Qual a diferença? Aliás, qual a principal característica, por exemplo, de uma das granjas de suíno de aves? Uma característica importante das granjas é a constância nos índices zootécnicos, ou seja, nos resultados. Porco e suíno têm resultado constante. Por que será que os resultados de engorda de frango e de porco é mais constante, são mais constantes que os de bovinos, que o resultado dos bovinos? Porque a ração não varia, meu amigo. Porque a ração é seca. Porque não tem silagem com umidade que um dia está 20, um dia está 30, um dia está 40. Porque não tem produto que um dia está úmido, um dia tem atividade de água alta, um dia tem micotoxina? Não, são ingredientes com alta densidade energética que não variam. Então, o fato da ração não variar é um dos fatores que que a gente tem um resultado muito melhor, que fazem com que, por exemplo, a engorda, os resultados zootécnicos da granja de suíno e de frango seja mais constante que o dos confinamentos. Então, a ração seca é mais estável, a silagem pode queimar o seu dinheiro sem você perceber, porque se não está bem compactada, se o pH não baixou rápido, se você não usou inoculante bom, se você não tem o manejo do silo depois de aberto, se você não tem uma boa vedação desse silo, esse silo está refermentado e com muito problema de contaminação e não leva a um bom ganho de peso. O animal come e não converte. Sabe aquele confinamento? Não sei porque o ganho de peso não foi bom. Não sei porque eu não consigo todo ano mesmo ganho de peso. Isso pode ser um problema na silagem, que é o ingrediente que mais varia dentro de um confinamento. O milho inteiro, quando a gente faz a dieta de grão inteiro, por exemplo, quando a gente faz a dieta de sem volumoso, quando a gente faz a dieta sem volumoso com grão inteiro, o próprio milho grão confere efetividade a essa dieta. Por isso que o animal sobrevive, por isso que o animal bota ganho de peso. Então, a efetividade vem desse milho que tem um tamanho de partícula grande, tem um núcleo próprio para isso, tem um absorvente de micotoxina. Então, um bom núcleo é importante, necessário, vou falar disso bem devagar. Um bom núcleo é importante, essencial para eu ganhar dinheiro numa dieta sem volumoso com milho grão inteiro.